Ih, ficou espelhado, né, gente? Desculpa. Para você está certo ou não? Está espelhado. Mas assim, ó, não é para dar laudo diagnóstico. Neuropsicopedagogo não dá diagnóstico. Não dá diagnóstico de autismo, de TDAH, de nada. A gente não dá diagnóstico nenhum. A gente levanta hipóteses diagnósticas e fazemos o encaminhamento, porque a gente tem instrumentos padronizados que vão nos dar dados e a gente vai avaliar de acordo com esses dados normativos para a população brasileira e levantar as hipóteses, né? Fundamentá-las teoricamente, né? Embasar tudo, mas a gente não dá diagnóstico, tá? Então, entendendo isso, a avaliação não vai fazer diferença, né? Se um paciente já tem diagnóstico, porque tem muita gente que fala assim, Karen, eu posso pular a avaliação se meu paciente já tem laudo. Desculpa, gente, vamos lá, mais uma aguinha. Eu recebo essas perguntas assim constantemente. Karen, eu posso pular a avaliação porque o meu paciente já tem laudo? E a resposta é não, você não pode pular a avaliação por um simples motivo. O objetivo dela não é dar um laudo. Tanto faz ou tanto fez, né? Que a gente atende pacientes com ou sem diagnóstico, com ou sem transtorno, com ou sem deficiência, com ou sem patologias. A gente vai atender independente. Por que eu tô grifando bastante, gente? Porque assim, eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso. Aí às vezes passa tipo um tempo, as pessoas vão e me perguntam exatamente a mesma coisa. Então, tô grifando para vocês entenderem que a avaliação é um passo super importante no atendimento clínico, tanto que ela vai ser dispensada no institucional. Em outro momento, outra live, eu vou falar para vocês por quê. Mas no clínico, a gente vai fazer avaliação sempre. E assim, tem umas coisas que eu vejo por aí, que eu me segurei aqui para não falar um palavrão, mas alguns lugares, algumas clínicas, elas fazem assim. Então, a Karen, eu vou só fazer avaliação. E aí, eu vou passar ali para a Paula, Gabriela, e a Paula, ela vai fazer as intervenções. Também não é assim que funciona a neuropsicopedagogia. Por quê? Porque a avaliação, ela não tem objetivo, então, de dar o diagnóstico. Então, independente se o paciente tem ou não tem, vai fazer avaliação no atendimento clínico. Por quê? O objetivo dela é identificar as peculiaridades do paciente, aquelas coisas específicas do paciente. A gente vai descobrir quais são as áreas e habilidades que estão prejudicadas ou que precisam ser desenvolvidas. A gente vai descobrir, né, como o paciente se relaciona com esse processo, e é durante a avaliação que a gente vai criar o vínculo para poder realizar a intervenção. Então, eu sempre falo que a avaliação, ela é o primeiro passo para uma intervenção com excelência, para uma intervenção que vai dar resultados. Por quê? Porque a gente começa a avaliação e a avaliação ela vai nos dar todos os dados, ou a maioria dos dados, que a gente precisa para elaborar uma intervenção específica, estratégica e direcionada para o meu paciente, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, tá bom? Porque o trabalho do neuropsicopedagogo, né, a nossa função, você lembra que é reabilitar, habilitar e estimular cognitivamente? Então, como é que a gente vai fazer isso na avaliação? Se a avaliação só coleta dados. Na avaliação, a gente só coleta dados. Então, como é que a gente vai fazer isso? Não faz. Então, o nosso trabalho é a intervenção, é criar esse vínculo na avaliação, descobrir aonde a gente precisa trabalhar e elaborar nosso plano de intervenção. Então, assim, desculpa, gente, de novo. Mas assim, ó, imagina um dentista. Você foi num dentista uma vez, você fez uma avaliação lá do que você precisava fazer. E aí, você vai num outro dentista e fala que não precisa fazer a avaliação, porque um primeiro já fez. Só que como é que esse dentista novo vai lidar, né, com as suas questões ortodônticas, dentárias, sei lá, se ele não avaliar? Então, ele sempre vai avaliar.
Você muda de uma academia para outra, sempre a academia vai falar, você tem que fazer uma avaliação aqui. Por quê? Porque eles precisam saber qual é a tua condição de saúde, porque você está agora sendo responsabilidade dele. Mesma coisa na neuropsicopedagogia. Então, ó, se você conhece alguém, alguma clínica que faz isso, uma pessoa avalia, a outra faz intervenção, tá errada, fuja desse lugar, não indique para ninguém, não leve seu filho lá, porque essas clínicas, elas normalmente não têm mínima noção do que é a neuropsicopedagogia, tá? Então, a avaliação faz parte do processo de intervenção neuropsicopedagógica.